aqui, gente, vocês se lembram daquele caso de um empresário que ficou incomodado com um cliente usando o Wi-Fi da padaria dele e expulsou o cara de lá? O vídeo viralizou, levantou um questionamento sobre as pessoas que usam os lugares públicos, os cafés, as padarias para trabalhar. Pois olha só a novidade, o trabalhador daquele caso, chamado Alan David de Barros, na época relatou ter sido ameaçado de morte e expulso da padaria só por ter usado o notebook. O caso foi lá em Barueri, aqui na Grande São Paulo, no início do mês. O tal trabalhador acabou de ir para a cadeia. Ele é um dos presos na Operação Fast da Polícia Federal, que apura a suspeita de fraude em criptomoedas. Além dele, outras 4 pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento nos golpes. Alan está preso preventivamente por tempo indeterminado. O grupo teria movimentado cerca de 100 milhões de reais em fraudes. Diego Tavares. Ruba, é impressionante que aqui no Brasil tem o meme do meme, né? Isso acabou virando uma grande piada na internet, esse fato, enfim. E agora um dos envolvidos vai parar na cadeia por ser um criminoso. Meu Deus, torna clara a situação, o que a gente sempre diz aqui, vira piada por ser até um crime mais leve em relação a tudo que a gente vê acontecer no Brasil. Mas olha só os níveis de criminalidade desse país. Certamente esse golpista aí está aproveitando essa mega alta de criptomoedas que está acontecendo agora, enfim, para oferecer oportunidade fácil. O brasileiro, de outro lado, um povo vulnerável, um povo que tem o desejo, talvez até impulsionado pelas redes sociais, onde se vende muito essa ideia de ganhos fáceis, de vida milionária, trabalhando pouco, enfim, acaba atraindo uma grande quantidade de vítimas e consegue perpetrar um crime tão volumoso do ponto de vista financeiro. Poxa, movimentar 100 milhões de reais é muita coisa. Então, enfim, é triste a situação. Eu acho que é mais um ponto que leva o brasileiro a refletir sobre o grau do problema da criminalidade no nosso país, que realmente está assim em níveis alarmantes. Ô, mano, a pergunta é, será que o dono da padaria já tinha alguma desconfiança? Porque na ocasião chamou muito a atenção. Por que ele vai ficar tão bravo com alguém só por estar usando o notebook ali na padaria? Tanta gente faz isso, né? Tantas pessoas marcam reuniões, encontros profissionais em cafés, padarias, e na ocasião o dono ali ficou extremamente nervoso, chateado, irritado, muito bravo, as imagens a gente estava vendo agora há pouco, e tirou o cara ali à força do seu estabelecimento. Será que já tinha ali algum conhecimento de causa? Talvez ele suspeitasse, mas eu acho que esse caso do dono da padaria tem um ponto muito curioso. Primeiro que ele, pelo jeito, já era tão irritado com essas pessoas que iam usar o computador na padaria dele, que tinha plaquinha na mesa dizendo que era proibido o uso de computadores. Era para todo mundo, então. Na mesa. Era uma regra geral. Provavelmente, ele deve ter percebido ao longo do tempo que o uso da padaria dele, como se fosse um escritório, como se a pessoa vai lá para usar o Wi-Fi, deveria provavelmente ocupar a mesa por muito tempo, a pessoa consumir muito pouco, um cafezinho ou dois, e isso provavelmente atrapalha o negócio dele, né? Porque tem menos rotatividade das mesas, então ele provavelmente, olhando essa situação, pensou, não, eu preciso aqui proibir isso, porque senão... Inclusive no vídeo que viralizou, ele usa esses argumentos de que, olha, isso aqui não é o seu escritório. Isso aqui é uma padaria. Se você quer ter um escritório, você vai para outro lugar. Ou seja, ele estava claramente irritado com a situação como um todo. E eu acho que, assim, do ponto de vista da legitimidade do dono da padaria, se a padaria é dele, ele põe as regras que ele quiser, né? Agora, é claro que ao correr atrás do cara com o porrete depois, ele perde a razão nesse caso, né? Mas um segundo ponto do ponto de vista do cara que agora foi preso, será que ele estava usando a padaria para fazer a reunião e ficar menos fácil de encontrar onde que ele aplicava os golpes dele, menos visível? Porque aí ele faz uma rotatividade, não tem um escritório, encontra cada cliente que, no fundo, se essa investigação estiver correta, é uma vítima que está sendo enganada por ele, né? Enfim, então talvez seja uma forma do possível criminoso aí, se a justiça estiver correta, se camuflar usando o Wi-Fi alheio.
São 10 horas e 28 minutos. Para você que estava no intervalo da rádio, a gente está voltando e a gente vai agora direto para o Rio de Janeiro falar do caso Marielle. Foi preso o dono de um ferro velho, Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, acusado de ajudar os assassinos da vereadora Marielle Franco a se desfazerem do carro GM Cobalt usado no crime. Quem está com a gente para falar sobre isso, já conosco aqui no Morning Show, é o Rodrigo Viga. Bem-vindo, Viga. Será que o Viga está nos ouvindo? Eu acho que não. Daqui a pouco o Rodrigo Viga vai falar conosco, mas, ô Felipe Monteiro, enquanto eu chamava a notícia do Rio de Janeiro, que a gente já vai voltar a falar, você questionava a sua não fala sobre o caso da padaria. Então nós vamos ouvir Felipe Monteiro sobre o caso da padaria. A pergunta é, se você tivesse uma padaria, você deixaria as pessoas usarem o seu notebook para trabalharem? Claro, com certeza, com certeza. O mundo mudou, não é? As pessoas, depois do Covid também, por conta muito do Covid, passaram a trabalhar em casa, passaram a trabalhar em cafeterias, em padarias. Então, eu acho com naturalidade as pessoas irem para a padaria, abrir o notebook, mandar um e-mail, responder algumas situações, fazer reunião. Então, temos que separar o que aconteceu com o caso da padaria e o crime cometido pelo tal empresário, né, que usava da sua expertise tecnológica para aplicar golpe, né? O que aconteceu na padaria foi uma coisa bizarra, né? Não dá para a gente passar pano em qualquer tipo de agressão, né, e violência, não é? E não dá para a gente passar pano no empresário que usava a rede social, usava a tecnologia para aplicar golpe. Então são coisas completamente diferentes. Eu consigo separar, entendeu? A postura do empresário, do dono da padaria, com a postura do golpista que supostamente aplicava golpe por aí, vendendo criptomoeda. Pois é, Aninha, a questão é, se ele movimentava 100 milhões de reais, dava para alugar uma salinha comercial ali, né? Fazer um cowork, pagar uma horinha em alguma sala. Eu acho também que não é pelo dinheiro, fica mais difícil de rastreá-lo. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, e é algo que eu sempre falo aqui no Morning, diz respeito às pessoas que a gente segue nas redes sociais e que a gente admira e que a gente começa a chamar de influenciadores. Esse empresário, depois do caso da padaria viralizar, ganhou milhares de seguidores nas redes sociais e começou a postar a sua vida maravilhosa. E vejam só, a vida maravilhosa dele era fruto de crime. Agora ele está preso. Então eu acho que fica aqui a nossa lição, mais uma vez, de pensar nas pessoas que a gente admira na rede social, que a gente idolatra. A gente está falando de idolatria aqui com os jogadores de futebol também, porque às vezes é tudo fruto de uma ilicitude e vai contra todos os nossos princípios e às vezes a gente fica cego por essas questões.